Então, se for possível, como eu disse ontem na live, de vocês não falarem com ninguém hoje. Se for possível, falem, né? Tipo, antes de entrar no silêncio, olha, eu vou ficar no silêncio, posso estar aqui convivendo com vocês, comendo, enfim, mas respeitem esse momento. Tentem se distanciar um pouco do celular e das redes, na medida do possível, se vocês conseguirem, se não tiver nada de urgente. E vão fazer coisas que vocês recebam aí da orientação que pode ser útil nesse momento. Vão ler alguma coisa, vão meditar, vão criar, entrem em contato com a natureza, quem puder, quem não puder. Faça aquilo que você está tanto adiando e que precisa da tua atenção, que precisa do teu cuidado. E permita que esse silêncio fale com você de alguma forma. Ok? Se possível, ficar 24 horas sem falar. Foi nesse silêncio que me veio o projeto. Então, no silêncio, a gente também compreende alguns potenciais criativos que estão aí prontos para vir à tona, entendeu? E é isso. Vamos fazer o tubo de luz para começar a leitura. E especialmente hoje eu vou fazer 2 orações, o decreto do tubo de luz e o decreto da armadura de Deus, que eu canalizei lá no dia 11/11 de 2018, pela energia de Arcanjo Miguel. Ok? Eu vou pegar ela lá rapidinho. Um minutinho. Oi, Renato. Tá no silêncio aí? Então vamos lá, pessoas. Tragam atenção para aqui agora. Vocês não precisam estar em mais nenhum outro lugar. Nesse momento, traz sua atenção para você mesmo, para tua presença. Traz consciência para sua respiração. Respiração é chave de conexão. Agradeça por essa oportunidade. Que o silêncio possa falar conosco, possa ativar o que precisa ser ativado. Alinhe a sua intenção com o seu coração de se conectar com a tua essência. E repete comigo mentalmente o decreto do tubo de luz. Visualiza cada palavra, sente a frequência. E vamos começar. Presença do Eu Sou tão amada. Sela-nos no tubo de luz da chama dos mestres ascensos. Em nome de Deus, agora invocado. Que Ele liberte o nosso templo de toda a discórdia que nos é enviada. A chama violeta invocamos agora,
para todo desejo consumir e arder pela liberdade, até no seu fogo nos fundir. Assim é. Coloque a mão esquerda no seu coração, mão direita para frente, e vamos fazer o decreto da armadura de Deus. A serviço do amor, eu sou. Ao resgate da rainha, estou. A nossa mãe que está na terra, nosso pai que está no céu, nossa essência que está no centro do nosso coração. Santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. O vosso reino está em nós. Seja feita a vontade do amor, assim no micro como no macro, assim no interno como no externo, assim na terra como no céu. Venha a nós a frequência da fonte, relembrando a nossa origem. Revestidos estamos da armadura de Deus, para estarmos firmes na retidão de nossa luz, curando as feridas do ego e não cairmos na ilusão, ancorando a unidade para toda dissolução da dimensão da dualidade. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim vibrar pela transformação daqueles que estão no medo, ódio e controle. Invocamos e damos permissão a todo o apoio da luz contra a ignorância e a desinformação do nosso tempo. Nos colocamos a favor da consciência, transmutando pela chama violeta toda a densidade, honrando a vida e a liberdade. Portanto, tomamos a armadura de Deus para que nossos dias sejam abençoados e protegidos. Nos vestimos com o cinto da verdade e a couraça da justiça, calçados nossos pés na prontidão da preparação do caminho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual temos a certeza de que a vitória do amor já é nossa realidade. Tomamos o capacete da consciência de nosso mestre crístico e a espada do Espírito, que é a palavra do Verbo, a palavra de Deus. Orando e vigiando com toda perseverança e apoio do eu sou o que eu sou. Nós somos guerreiros da luz, pacificadores em Gaia. Assim é. Gera Gesta. Podem abrir os olhos. Teve uma leve atualização do decreto. Quem já conhecia, acho que percebeu. Quem não conhecia, sente aí essa frequência. E vamos começar o nosso capítulo de hoje, que olha só, a intenção da unidade.
Prontinhos, como sempre. Estejam abertos, receptivos para se envolver com a história. Quem tiver com um caderninho do lado, pode anotar. E vamos lá. Quando iniciamos o trajeto de 2 horas que nos levaria ao aeroporto, comecei a imaginar como conseguiríamos encontrar Rachel e Tommy. Will sabia que eles haviam partido em direção à cidade de St. Catherine, no Egito, mas o lugar exato onde estariam era desconhecido. É uma cidade pequena, dissera Will. Vocês os encontrarão. Basta prestar atenção. Algo vai acontecer. Eu sabia que ele provavelmente estava certo. De acordo com as intuições que Coleman e eu tivemos, estávamos definitivamente nos encaminhando para o lugar correto. O Egito podia ter seus perigos, mas o governo geralmente era amigável em relação aos turistas, especialmente aos interessados em uma peregrinação até o Monte Sinai. Coleman finalizou a leitura do documento, então peguei as folhas e comecei a lê-las. Como o lobo previu, a 8ª integração dizia que chegaríamos a um nível mais avançado de conexão com outras pessoas, um patamar que ampliaria nossa compreensão sobre os diálogos conscientes. Tudo está acontecendo bem rápido agora, pensei. Talvez Will tivesse razão ao dizer que estávamos começando a correr por entre as integrações que restavam. Lembrei a mim mesmo de que o 8º sinal da velha profecia predizia que aprenderíamos a animar outras pessoas por meio de conversas, se tivéssemos a intenção sincera de nos conectar e elevar sua personalidade ou alma a um nível mais alto. O objetivo era trazer a outra pessoa para um nível maior de consciência, em que, junto com uma perspectiva mais aprofundada de sua vida, ela teria uma probabilidade maior de fornecer informações sincronísticas do que aquelas que precisávamos individualmente. Na época, havia alguma confusão a respeito do funcionamento de tal procedimento, mas na maioria das vezes, a simples intenção já era condição suficiente para a ação. As pessoas que eram elevadas repentinamente ficavam mais alertas e, pelo visto, conseguiam acessar uma parte inconsciente de si mesmas. Frequentemente, iniciavam suas frases com "Não sei por que estou lhe dizendo isso", ou "Nunca pensei nisso antes, mas..." E em seguida a informação que elas transmitiam era exatamente o que precisávamos ouvir naquele momento. Voltei a olhar as páginas que estavam em minhas mãos e avancei para o próximo parágrafo. Aparentemente, o texto dizia que essa elevação agora poderia ser expandida com o auxílio das outras integrações, unindo as mentes com o eu mais elevado de outra pessoa, de maneira consciente. Unindo mentes? Naquele momento, minha leitura foi interrompida enquanto entrávamos nos arredores de Phoenix e iniciávamos nossa própria busca por comida. Depois de cerca de 30 minutos, encontramos um armazém de comida natural e fizemos um pequeno estoque. Por sorte, logo ao lado havia uma loja onde Coleman poderia comprar mais roupas. Em seguida, voltamos rumo ao aeroporto e Lobo se aproximou do setor de embarque internacional com muita cautela. Estávamos todos atentos a qualquer coisa fora do comum e em um estado de hipervigilância, para qualquer intuição que pudesse nos indicar qual era o caminho a seguir. Entretanto, nada de especial aconteceu. Coleman e eu saltamos do carro e pegamos nossa bagagem. Finalmente, fui até a janela da caminhonete e apertei a mão de Lobo, agradecendo. "Vão à montanha, irmã, assim que puderem", disse ele enigmático. "Vocês saberão o que fazer." Em menos de 1 hora, já havíamos embarcado em um avião com destino ao Cairo, que taxiava pela pista. Verifiquei o telefone celular sem encontrar nenhuma mensagem e rapidamente o desliguei enquanto o avião decolava. Coleman já estava dormindo. Peguei o texto da 8ª integração e recomecei a leitura, concentrando-me na explicação da passagem sobre a união das mentes. O texto dizia que era possível iniciar essa união se aplicássemos o que ele chamava de a intenção da unidade. Tem um beija-flor aqui. Muito pertinho. Esse termo, de acordo com o documento, significava muito mais do que a ideia abstrata expressada por várias tradições religiosas de que todos éramos um. Ele definia uma maneira inteiramente nova, pela qual os seres humanos poderiam se relacionar uns com os outros,
cuja efetividade poderia ser imediatamente comprovada por qualquer pessoa. Inclusive, a melhor maneira de entender essa nova maneira de se relacionar era observar atentamente o fenômeno em que as pessoas terminam as frases umas das outras. Pensei naquilo por um momento. Sempre imaginei que essa habilidade resultava de quanto tempo uma pessoa passava em companhia de outra, especialmente porque parecia algo muito comum entre maridos e esposas, executivos e secretárias, e pessoas que moravam juntas ou trabalhavam no mesmo local. Quando voltei a me concentrar no documento, o texto dizia que, embora esse talento seja comum, poderia acontecer mais facilmente, mesmo entre estranhos, com a prática do princípio da unidade, que deveria estar presente em toda interação humana com a intenção de unir mentes superiores. Espere um minuto, pensei, acionando os freios do cérebro. Será que realmente iríamos querer fazer isso? Repentinamente senti uma verdadeira resistência a essa ideia. Na verdade, estava tão perplexo com minha reação que acordei Coleman e lhe contei sobre o que lera, e os problemas que estava tendo com a ideia de unir mentes, especialmente se tivesse que fazer aquilo com estranhos. Talvez porque a ideia já estivesse plantada, mas eu não conseguia evitar vê-la de uma perspectiva totalmente diversa. Na verdade, Coleman parecia se comportar de uma maneira levemente diferente, como se estivesse mais cauteloso do que antes, refletindo mais demoradamente. Como o meu próprio ego já é bem exaltado, creio que talvez você não goste da ideia de unir mentes com outras pessoas porque receia que elas poluirão seus pensamentos com bobagens, disse ele. Eu ri, e em seguida pensei no que ele estava dizendo. Seria aquele o motivo? Será que eu queria simplesmente me sentir especial e único, e aquilo me levava a pensar que unir minha mente com a de outra pessoa poderia diluir minha criatividade? Por outro lado, não se pode negar que nosso grupo já se uniu e, de certa maneira, já está agindo em harmonia. Lembra-se da força com que tudo aconteceu na Montanha Secreta? Eu me lembrava. Ficamos naquele estado de conexão por várias horas, e certamente não me senti diminuído. Nem percebi qualquer queda no nível de energia com aquela conexão. Mais do que tudo, eu sentia que estava fortalecido. De algum modo, todos nós estávamos coordenando nossas ações e decisões na velocidade da luz, precisamente ao mesmo tempo. E também sentimos o mesmo fenômeno enquanto estávamos na casa da avó. Voltei a ler o documento e ele esclarecia que a união não envolvia os egos, mas a mente superior, que está ligada ao divino. Continuando com a explicação, o texto afirmava que quando duas pessoas se unem assim, ambas se sentem expandidas, porque têm acesso não apenas ao próprio eu superior, como também à consciência superior de outra pessoa. O resultado é uma sensação de maior claridade e orientação. Aquele esclarecimento fez com que eu me sentisse melhor. Com as pálpebras novamente pesadas de sono, Coleman continuou. Tenho a impressão de que, como o texto diz que você pode comprovar o poder da intenção da unidade por si mesmo, deveria experimentá-lo por algum tempo. E em seguida adormeceu. Olhando pela janela, pensava a respeito daquela sugestão. Na verdade, parecia que eu diria a mim mesmo se ele não se antecipasse a mim. Por que não experimentar agora? Rapidamente tirei tudo de cima do meu colo e fui até a área dos comissários de bordo para pedir mais água. Havia apenas uma comissária ali, uma mulher egípcia de aparência madura, com cabelos curtos e negros, vestindo o uniforme da empresa aérea que nos servira anteriormente. Decidi fazer exatamente o que o documento dizia. Enquanto me aproximava, afirmei silenciosamente a intenção de unir nossas mentes. Ela imediatamente se virou para mim. Gostaria de mais água? Sim, por favor, respondi entregando-lhe o copo vazio. O voo vai ser longo, não é? Sim, mas não é de todo mal. Eu faço esse trajeto várias vezes durante a semana. Ela estava olhando para o meu ombro. Isso é para mim? Olhei para baixo e percebi que ainda estava com a cópia do documento debaixo do braço. Eu a havia colocado ali enquanto guardava as coisas para poder sair de meu assento, e me esqueci de colocá-la de volta na mochila. Ah, não, é somente uma cópia de um antigo... algo que eu trouxe comigo por engano. Um antigo quê? Ela me olhava com forte interesse, e percebi que tinha que dizer a verdade. É um antigo documento sobre a espiritualidade humana, que as pessoas estão estudando atualmente. E sobre o que o texto fala? Eu me esforcei para transmitir o conteúdo de forma simples. Bem, é sobre como os seres humanos estão despertando para o fato de que todos nós estamos conectados espiritualmente. Ela baixou os olhos como se estivesse pensando. Em seguida disse. Ouvi algo a respeito.
Ouvi algo a respeito. O marido da minha irmã está estudando textos como esse. Há um grupo inteiro de pessoas interessadas. Inclinando-se para mais perto de mim e falando em voz baixa, ela acrescentou: ele geralmente é tímido e reservado, mas desde que começou a se encontrar com esse grupo, tornou-se uma pessoa bastante comunicativa e está obcecado em dizer a verdade. É o mesmo documento. Eu disse, um pouco surpreso pela familiaridade com a qual ela falava comigo, como se estivesse conversando com um velho amigo. Mal podia esperar pela resposta à minha próxima pergunta. Onde sua irmã mora? Perguntei. Em uma pequena cidade no deserto chamada St. Catherine. Eu já sabia o que ela responderia, mas ainda assim a sincronicidade conseguia me chocar. Você não vai acreditar, comentei. É para lá que iremos após descermos ao Cairo. Os olhos dela se iluminaram. É mesmo? Vou lhe dar o telefone dele, ele se chama Joseph. Ela abriu uma gaveta e tirou um pedaço de papel, anotando o nome completo do cunhado e o número de seu telefone ao lado. Sabe, faz algum tempo que não converso com ele. Vou telefonar para Joseph e perguntar mais a respeito desse documento. Vou dizer a ele que nos conhecemos no avião. Obrigado, eu disse e também dei meu nome e telefone para ela. A outra comissária chegou naquele momento. Assim voltei para o meu assento e imediatamente acordei Coleman para lhe contar o que aconteceu. Você já deveria estar acostumado com esse tipo de sincronicidade, disse ele. Não, gaguejei. Geralmente não consigo fazer com que isso aconteça tão rápido com um estranho. Uma sincronicidade tão certeira geralmente leva mais tempo para surgir em meio à conversa, e às vezes nem chega a acontecer. Algumas vezes você se sente levado até alguém, mas a conversa não chega a lugar algum. Dois estranhos geralmente precisam desenvolver a confiança. Despertando rapidamente, ele me olhou com uma expressão dura. Você fez o que eu lhe disse, não foi? Tentou colocar o princípio da unidade em prática. Confirmei com um movimento exagerado de cabeça. Coleman tirou a cópia do documento de minha mão. Deixe-me ler essa parte. Não vi problemas com aquilo. Queria passar mais algum tempo pensando. Talvez estivesse otimista demais a respeito da abertura da comissária. Mas não pensava que aquilo era o que realmente estava acontecendo. Para mim, encontrar uma pessoa amigável, com um cunhado que vivia na cidade para onde estávamos indo, não parecia tão importante. Não era tão improvável assim. O mais notável foi a qualidade da conversa em si. Houve proximidade e empatia imediatas, e, acima de tudo, honestidade. Nesse nível de conexão, não precisei me lembrar de que devia ser direto e sincero. Minhas palavras soaram naturalmente daquele jeito. Quando acordei, Coleman já estava desperto e organizava suas coisas. Ele se aproximou quando eu me espreguicei. Que horas são? Perguntei. 2 da manhã, respondeu ele. Vamos pousar no Cairo em 20 minutos. Ele parecia sonolento, como se o pouco espaço dos assentos o houvesse fatigado ainda mais durante a noite, e eu me sentia do mesmo jeito. Não conseguira dormir mais do que umas poucas horas. Quando estávamos em terra, recolhemos rapidamente nossas bagagens e começamos a procurar o transporte que nos levaria a St. Catherine. Ao chegar, ficamos felizes ao perceber que era uma van espaçosa e que nós dois éramos os únicos passageiros. O veículo tinha 2 bancos longos e pudemos nos deitar. Dormimos durante todo o trajeto até lá, entrando na cidade por volta das 11 horas. A cidade era basicamente um amontoado de ruas cheia de estabelecimentos que prestavam serviços a turistas e pequenos hotéis, todos construídos no ponto mais profundo de um vale em forma de tigela. Por todos os lados havia picos imensos e montanhas avermelhadas, incluindo a Cordilheira do Sinai, que ficava na direção sudeste. Demos alguns telefonemas e um telefone público até encontrarmos uma pequena pousada perto do Monte Sinai. Quando chegamos ao pequeno escritório para nos registrarmos, o cansaço da viagem já começava a nos afetar. Minha energia havia caído substancialmente. Assim, reexaminei mentalmente a lista das integrações para conseguir me centrar. Criar expectativas em relação à intuição e à sincronicidade, permanecer em alinhamento e me voltar para uma conexão baseada no amor. E acrescentei mais um: estabelecer a unidade. Quando tocamos a sineta sobre o balcão do atendente, fomos cumprimentados por um senhor de aparência gentil, com cabelos grisalhos. Ele falava um inglês perfeito, mas no início parecia extremamente cauteloso, fazendo muitas perguntas sobre nossos planos de viagem e passaportes. Mesmo assim, quando terminamos o registro, já estava sorrindo e agindo de maneira bastante amigável. Ele nos entregou as chaves e, quando estávamos indo para os nossos quartos, pareceu pensar por alguns momentos. Se vocês gostam de andar pelas montanhas, há uma trilha nas proximidades que leva até uma das colinas.
a uma vista esplêndida da cidade e da montanha de Moisés. Nós lhe agradecemos e percorremos o longo corredor para chegar aos nossos quartos, dispostos lado a lado. Melhor ainda foi perceber que meu quarto tinha uma porta lateral que se abria para um pequeno terraço. Podíamos ver do outro lado da rua a trilha que levava à colina. Que maravilha! Exclamou Coleman. Depois de tomarmos banho, fomos até o restaurante que ficava ao lado da pousada e desfrutamos de uma refeição excelente. Quando terminamos, perguntei: o que você sente quando se sintoniza com a ideia de entrar em contato com Joseph, o cunhado da comissária de bordo? Ele pensou na situação por um momento e respondeu: tenho a sensação de que devemos fazer isso. É uma ação lógica e sinto que é a coisa certa a fazer. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem de texto a Joseph, dizendo que conheci sua cunhada e perguntei-lhe se poderíamos conversar a respeito do documento. Deixei o telefone ligado para que pudéssemos ouvir o bip da mensagem se ele respondesse. Certo, disse Coleman. Vamos encarar essa colina. O dia estava bonito, o sol brilhava forte, com nuvens brancas e pequenas espalhadas pelo céu azul. Enquanto caminhávamos, observamos as montanhas vermelhas que se erguiam à nossa volta. Uau, comentou Coleman. Esse lugar se parece muito com Sedona. Seguimos a trilha até o topo da colina e ficamos admirados com as cores das rochas. Junto com um tom vermelho, havia riscos dourados e cinzentos. Eu me sentia melhor a cada passo. Essa colina me dá a mesma sensação que tive em Sedona, acrescentou Coleman. Em dado momento, a trilha fazia uma curva em direção a um platô que ficava de frente para a cidade. Ali paramos e observamos os prédios do lugar. Quando estava admirando a paisagem, percebi que Coleman me indicava algo mais adiante. Do outro lado do platô, havia um afloramento de rocha arredondado, e sobre ele um homem estava ajoelhado sobre um pequeno tapete para fazer suas orações. Ele tinha longos cabelos castanhos e uma barba curta, e olhava para algum lugar ao longe, na direção sudeste. Sem nos ver, sentou-se, tirou um telefone celular do bolso e digitou um número. Naquele momento, o sinal de uma mensagem de texto tocou em meu celular. Quando o homem o ouviu, ele se virou sobre os calcanhares e nos viu, com uma expressão confusa no rosto. A mensagem era a seguinte: minha irmã já me informou sobre sua chegada. Gostaria muito de conversar com você. Por favor, me ligue. Olhei na direção dele. Ele tinha um largo sorriso no rosto. Coleman soltou uma gargalhada. Era Joseph. Imediatamente o homem se levantou e veio em nossa direção. Um encontro excelente, disse ele com forte sotaque egípcio. Eu sou Joseph. É um prazer conhecê-los. Coleman me olhou com uma expressão que indicava que eu deveria praticar a unidade. Então, imediatamente, me concentrei naquela intenção, fazendo as apresentações e dizendo a Joseph que estávamos procurando alguns de nossos amigos que haviam se juntado a um grupo que estava estudando um documento aqui em St. Catherine. Eu conheço um grupo aqui, ele comentou. Mas me digam, até onde vocês chegaram nas integrações? Formamos um grupo modelo e estamos nos sintonizando com a orientação. Estamos começando a praticar a unidade. Então vocês iniciaram o 8º passo, disse ele como se houvesse mais por vir. Isso mesmo, confirmou Coleman. Joseph pediu que eu descrevesse Tommy e Rachel. Quando fiz, ele pareceu surpreso. Acho que sei quem são seus amigos, disse ele. Ainda não os conheci pessoalmente, mas eles estão aqui. Vou levá-los até onde estão. Joseph deu uma última olhada em direção às montanhas. Qual desses picos é o Sinai? Perguntei. Ele apontou para uma das montanhas que ficava a sudeste. Jebel Musa fica logo ali, logo à direita da Catedral de St. Catherine. Olhamos para a montanha durante um longo tempo e, ao me sintonizar, comecei a ter uma sensação de tranquilidade, um pressentimento de que era bem-vindo. Lampejos de lembranças correram pela minha mente e percebi que novamente estava recebendo um indício daquele misterioso ponto de conexão que conhecera na Montanha Secreta. Notei que você estava ajoelhado na direção do Monte Sinai quando nós chegamos, eu disse a Joseph. Ele sorriu. Ah, não é bem assim, eu estava olhando em direção a Meca. Desse ponto, Meca fica exatamente do outro lado do Jebel Musa. Mas, quando faço minhas orações, sinto como se os dois lugares estivessem alinhados dentro de mim. Ele olhou atentamente para o Monte Sinai novamente. Dizem que Moisés viu a face de Deus naquele lugar. Não gostariam de ter essa experiência? Depois de 30 minutos, estávamos entrando pelos portões de uma grande casa de pedra cinzenta, a pouco mais de 1,5 km do hotel. Joseph nos levou até lá com seu SUV Toyota.
Naquele momento, uma percepção muito clara surgiu dentro de mim. Eu estava prestes a rever Rachel. Será que conseguiria me abrir para ela de acordo com a unidade? Ou voltaria a sentir a velha hesitação de sempre? Eu sabia que havíamos nos conectado espontaneamente na montanha secreta, mas desde então, por algum motivo, eu ainda resistia à ideia de me abrir para ela. A conexão parecia ser profunda demais, ou parecia levar a complicações ou algo do tipo. Quando descemos do veículo, a porta da casa se abriu com força e Rachel e Tommy correram para nos receber. Esfreguei a cabeça de Tommy, emaranhando-lhe os cabelos, e abracei Rachel, mas logo me afastei, evitando qualquer contato visual prolongado com ela. Coleman veio em seguida e deu um forte abraço em Rachel. Entre todos os presentes, ele parecia ser a pessoa mais animada em relação à reunião, e enquanto entrávamos na casa, falou sobre seus sentimentos. Meus pais eram um casal de cientistas frios e reservados. Que seus corações sejam abençoados, disse ele. Nunca tive uma família verdadeira antes. Dentro de casa, fomos até uma enorme sala, com vários móveis, forrados em couro e tapetes persas. Havia mais uma dúzia de pessoas esperando por nós. Todos me olhavam intensamente, e eu procurei desviar o olhar. Repentinamente, Tom estava me puxando pelo braço, levando-me para conhecer sua mãe. Quando estávamos próximos o bastante, eu me apresentei e Tommy disse que o nome da mulher era Amor da Montanha. Tommy me falou tudo a respeito de vocês, disse ela com o braço ao redor do filho. Agora sei porque ele não queria vir comigo no começo. Provavelmente sabia que se encontraria com vocês. Por que vocês vieram aqui para St. Catherine? Perguntei. Ela me olhou com orgulho. Para visitar a montanha com a qual compartilho o nome, disse ela. A montanha irmã. Meu pai, que era comerciante, me trouxe aqui quando eu ainda era criança e foi amor à primeira vista. A Montanha Secreta e Jebel Musa têm a mesma energia. As duas se abrem para você, disse ela. Tommy assentia em silêncio. Uma pergunta surgiu em minha mente com tanta força que eu não tive como evitar as palavras. Por que Tommy não tem um nome típico dos indígenas americanos como você? Ela sorriu para Tommy. Porque ele é teimoso. Tentaram me dar vários nomes, mas nenhum deles parecia certo, reagiu Tommy. Quando fizer algo digno de nota, saberei qual é meu nome tribal. Logo depois, como se repentinamente se lembrasse de que tinha algo a fazer, Amor da Montanha saiu da sala apressadamente, deixando-me a sós com Tommy. Ele olhava para mim como se Ele olhava para mim como se tivesse algo a dizer, mas eu consegui falar antes dele. Tommy, preciso saber como tudo isso está relacionado ao calendário maia. Você sabe, não é? Sei sim, disse ele. Precisamos nos apressar. Ele me conduziu através de uma passagem até um imenso solário, com grossas paredes de vidro, e nos sentamos ao redor de uma mesa. Na outra sala, vi que Coleman conversava com Rachel e muitas das outras pessoas. Por um instante, meu olhar se cruzou novamente com o de Rachel. A sala estava bastante movimentada, como se todos estivessem organizando suas coisas para sair em viagem. A mitologia de minha tribo diz que as montanhas da área de Red Rock, no Arizona, e as montanhas vermelhas deste lugar estão conectadas. Os povos nativos sempre viram as montanhas como lugares sagrados que nos elevam para além da consciência comum e nos ajudam a vislumbrar o espírito sagrado. Esse espírito agora está tentando se aproximar mais. Os maias sabiam disso e vieram a este mundo para nos trazer a mensagem do calendário. Mas qual é a mensagem, Tommy? Perguntei. A mídia distorceu, transformando em uma previsão do apocalipse. É difícil decidir em qual interpretação devemos acreditar. Naquele momento, Coleman entrou na sala, obviamente pressentindo que estávamos falando sobre algo importante. Vi um lampejo de impaciência no pequeno rosto de Tommy e isso me fez sorrir discretamente. Tenho certeza de que preciso ouvir isso, disse Coleman apressadamente. Nós o convidamos a sentar conosco. A verdade do calendário é simples, prosseguiu Tommy. Não tem nada a ver com o fim do mundo. O calendário demonstra uma linha do tempo que serve para todo o cosmo, e é o propósito verdadeiro da história humana. A concepção dos maias é de que o universo foi criado há 16 bilhões de anos, mas de acordo com eles, a criação não aconteceu de uma só vez. O calendário mostra as datas dos 9 estágios da criação que estão ocorrendo desde o início do calendário até seu fim em 2012. Ele concluiu o discurso e olhou para mim como se a data inicial do calendário fosse importante. Eu sabia o motivo.
Os cientistas haviam entrado em acordo sobre a data do universo na época do Big Bang, e essa data era muito próxima daquela que foi escolhida pelos maias. Isso trazia uma questão. Como os maias poderiam conhecer essa data com tamanha precisão e há vários séculos? O restante do calendário teria a mesma exatidão? Um estudioso, em particular, decifrou as datas que o calendário definiu para cada passo da criação com uma clareza impressionante. Como eu disse, o primeiro estágio da criação começou há 16 bilhões de anos e incluiu a formação do universo e a aglomeração da matéria em galáxias, estrelas e planetas, seguido pelo início da vida e o desenvolvimento das primeiras células, que depois se transformaram em organismos mais complexos. O segundo, o terceiro e o quarto estágios da criação nos trouxeram os mamíferos, os primeiros antropóides e, finalmente, há 2 milhões de anos, os humanos. Nesse momento, os estágios da criação, que ainda não foram concluídos, estavam focados na expansão do alcance da consciência humana, começando com uma consciência tribal e alcançando há cerca de 103 mil anos uma consciência regional, quando os humanos desenvolveram a linguagem e começaram a se aperceber de outros grupos humanos em uma área geográfica maior. A seguir, no calendário, continuou, surgiu a consciência nacional, começando por volta de 3115 a.C., quando os humanos se organizaram primeiro em impérios e posteriormente em nações. Depois, em 24 de julho de 1755, outro estágio da criação teve início, trazendo uma consciência planetária. Foi nessa época que percebemos pela primeira vez que vivemos em um planeta finito e começamos a interagir economicamente ao redor do globo. Tommy fez uma pausa para enfatizar um detalhe. É importante lembrar que esses passos não são simplesmente simbólicos. Eles causaram mudanças reais em nossa consciência. Quando alcançamos o estágio planetário, por exemplo, ganhamos a capacidade de nos sintonizar com uma consciência que transcendia a percepção de que o mundo era plano. Nós pudemos, literalmente, sentir que estávamos todos juntos em um mundo esférico que flutuava pelo espaço. E o próximo grande estágio da criação, que ocorreu em 5 de janeiro de 1999, a consciência galáctica, nos deu a capacidade de expandir ainda mais nossa consciência. Esse passo nos elevou para além do planeta e nos deu uma capacidade ainda maior de sentir o cosmos. Sabíamos que estávamos flutuando no espaço, mas não entendíamos exatamente a razão para que isso acontecesse. Queríamos conhecer a verdade sobre a nossa existência. A própria religião começou a ser questionada, porque queríamos respostas mais completas para as perguntas. Foram esses questionamentos que fizeram com que fanáticos ideológicos pensassem que tinham que defender suas doutrinas e até mesmo forçar outras pessoas a aceitá-las, às vezes usando de violência. Essa perspectiva galáctica teve início apenas 2 anos antes de 2001, quando as guerras travadas para descobrir qual das religiões era superior às outras começaram. Eu simplesmente olhava para Tommy. Não sabia que o calendário maia era tão específico em suas datas. Os estudiosos ainda estão discutindo sobre algumas datas, mas o que importa é o delineamento da criação. Eles previram essa sequência do progresso humano há vários séculos. Lembrei-me de que Tommy disse que o calendário previa 9 estágios da criação. Ele havia mencionado apenas 8. Perguntei a respeito. O calendário indica mais um estágio da criação que já está chegando e pode ser sentido, continuou o jovem. Aquilo prendeu minha atenção. Lembrei-me de que Tommy contou ao grupo que o calendário em si era uma profecia similar às visões dos fins dos tempos, propagadas por várias religiões. A maioria das profecias nessas escrituras falava sobre a chegada de uma figura messiânica, que traria consigo um mundo ideal, e agora ele falava que o calendário também indicava um mundo ideal. Fale mais sobre o que o calendário prevê, eu disse. Ele dispersou meu comentário com um gesto, obviamente mais interessado em falar sobre outro aspecto. Minha tribo acredita que esse último passo não será forçado sobre nós. Um número suficiente de pessoas precisa aprender a se sintonizar no próximo nível da criação. E para fazer isso, é preciso primeiro receber a consciência citada nas integrações, começando com a integração na qual estamos trabalhando agora, a 8ª. Ele olhava para mim como se particularmente eu ainda precisasse entender o que aquilo significava. Fomos interrompidos por sons de movimentação na outra sala. Pela porta eu vi Amor da Montanha e várias outras pessoas enrolando um dos tapetes persas e abrindo um imenso alçapão que havia no chão. Ela olhou para Tommy, chamando para vir ajudá-la. Coleman e eu nos levantamos. Você sabe o que eles estão fazendo, não é? Perguntou ele.
Estão se preparando para ir à montanha. Por quê? Não sei, eles também não parecem saber, mas têm certeza de que precisam ir. Estávamos voltando para a sala quando Rachel apareceu abruptamente e segurou meu braço. Preciso falar com você, disse ela forçosamente, levando-me de volta para o solário e de lá atravessando uma porta para chegar até um jardim. O piso era feito de pedra e o lugar ficava no meio de várias cercas vivas, espessas e canteiros floridos. O aroma de lírios vinha de uma pequena fonte d'água construída em um dos cantos. Todos estão arrumando suas coisas para partir, eu disse. O que pretendem fazer? Eles vão para a montanha irmã, respondeu ela. Alguma coisa vai acontecer lá. Como você sabe? Ela me olhou com uma expressão séria. Eu sei de várias coisas, disse ela. Se você não estivesse me evitando, talvez percebesse. Simplesmente olhei para ela. Por que você está me evitando? Porque eu estou tentando me manter em alinhamento. Retruquei, sentindo vontade de voltar correndo para dentro de casa. Ela sorriu e me olhou como se eu fosse uma criança. Se você se conectasse o suficiente para poder realmente conversar comigo, não se sentiria tão confuso. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu estou tentando alcançar a verdadeira pessoa que existe em você? Não se trata de nada romântico. Tudo o que está acontecendo é por causa das integrações. O modelo de acordo não existe apenas para resolver a polarização extremada que ocorre na religião e na política. Também pode ser usada como uma ponte para sobrepujar o mito e a polarização que separa homens e mulheres. Ela balançou a cabeça negativamente. Sabe o que minha mãe me ensinou quando eu era criança? Que homens e mulheres eram animais completamente diferentes, com perspectivas e até linguagens diferentes, condenados eternamente a manipular uns aos outros e não entender suas verdadeiras motivações. Ela me ensinou a mentir e a controlar para conseguir o que eu queria dos homens, e ao tentar manipular aqueles com quem me relacionei, sempre com resultados desastrosos, comecei a detestar os homens por me forçarem a agir dessa maneira. E eu detestava minha mãe por não impedir que o mundo fosse daquela maneira. Passei vários anos sem falar com ela, até que ela morreu e eu não consegui voltar para casa a tempo de conversarmos. Ela continuava a me olhar, e eu me esforçava para manter meus olhos nos dela. Hoje sei que ela não tinha culpa, prosseguiu Rachel. Eu não era a única pessoa que tinha essa percepção errônea. Todos nós jogamos o jogo do sexo e da segurança. Você acha que precisa manter o controle e assim limita sua conexão comigo ou a manipula de alguma forma. Mas, na verdade, esse hábito de se fechar a algumas mulheres é algo que você provavelmente sempre faz. E sempre fez. Aposto que você nunca se abriu realmente para uma mulher, quem quer que fosse. Você estava ocupado manipulando-as, esperando atraí-las para um relacionamento. Ou, por outro lado, dispensando-as completamente se não gostassem de alguma possibilidade sexual na qual você tinha interesse. Todos nós temos problemas para nos conectar com pessoas do sexo oposto. As mulheres usam sua sexualidade para manipular os homens, e os homens manipulam as mulheres para conseguir sexo. Mas agora, ao descobrirmos como realmente nos sintonizar uns com os outros, estamos prestes a superar a manipulação sexual como um todo. Eu a observava falar, embabascado com aquela expressão franca e autêntica sobre o assunto. Ela falava com uma profunda conexão de almas comigo, e mesmo assim não tinha qualquer significado além daquele, uma conexão profunda. Como você conseguiu saber disso com tanta certeza? Perguntei espontaneamente. Minha mãe me contou. Você disse que ela morreu antes que pudesse voltar a conversar com ela? Sim, foi o que eu disse. Continuei olhando para ela, pensando nas implicações de seu comentário. E naquele momento percebi que o medo que eu tinha de me conectar com ela estava começando a desaparecer. Em breve vou lhe falar sobre a comunicação com a minha mãe, mas não é isso que precisamos fazer agora. Continuou Rachel. A separação entre homens e mulheres precisa ser curada. Para a maioria de nós, tudo se resume a ter ou não um romance quando pensamos no sexo oposto. E não podemos avançar até a elevação seguinte até que isso mude. Se um grupo modelo realmente funcionar, é porque ele estabelece um novo padrão de acordo e envia essa energia para o mundo, para ajudar a construir um novo padrão cultural na mente coletiva. Por isso, o que você e eu curamos aqui vai influenciar o mundo dessa forma. Temos que recuperar a experiência da montanha secreta. Temos que ser como almas, um para o outro. Ela abriu uma bolsa grande que trazia consigo e puxou algumas páginas amarrotadas.
Não sei até que ponto da 8ª integração você leu, mas aqui está ela. Fui até um banco que estava ao lado da fonte e recomecei a ler, a partir do ponto onde havia parado. O texto imediatamente prendeu minha atenção. Para unir mentes completamente, o documento dizia que precisávamos agir intencionalmente para criar... Voltou? Para unir mentes completamente, o documento dizia que precisávamos agir intencionalmente para criar a unidade. Mas também deveríamos voltar a um estado de amor que transcende totalmente a complexidade sexual. O texto chamava essa emoção de ágape. Levantei os olhos por um momento e pensei naquela palavra. Ágape é uma palavra grega e significava um tipo específico de amor. O amor da alma por toda a criação, mas particularmente um amor por outras pessoas que é platônico em sua natureza. O documento dizia, ao se centrar nesse tipo de amor, ainda mais do que agir intencionalmente em relação à unidade ou ao diálogo consciente, seria possível elevar as pessoas envolvidas nessa interação ao patamar mais alto da sabedoria da alma. Além disso, essa elevação crescia exponencialmente quando praticada por um grupo. Guardei as páginas e fui até outra sala, encontrando Rachel em frente à porta, esperando por mim. Nossos olhos se cruzaram e dessa vez eu simplesmente me deixei levar por aqueles olhos, com a intenção de estabelecer a unidade e me abrir para o amor. De repente, houve um movimento perceptível em meu coração, um aumento de emoções que fez com que eu me sentisse ainda mais centrado e livre de apreensão, algo que não acontecia desde os eventos da Montanha Secreta. Eu senti que aquilo era puro e sincero, totalmente em alinhamento, de todas as formas, e nunca teria que me defender de tal sentimento. Era o ágape. Na minha visão periférica, notei que algumas pessoas na outra sala olhavam para nós, mas mantive o foco em Rachel. Ela veio em minha direção e me virou para o outro lado, para olhar pelas janelas que davam vista ao jardim. Olhe como as coisas são bonitas ali fora, disse ela. Lembra-se de como o mundo parecia ser belo quando estávamos na Montanha Secreta? Estamos conseguindo realmente voltar para aquele lugar com cada uma das integrações. O próximo passo é abrir nossos sentidos completamente à aparência verdadeira do mundo, quando estivermos todos conectados em um estado de amor. Por um momento admirei a beleza. Entretanto, uma parte de mim ainda não queria chegar lá. Tudo o que eu queria era sentir a experiência desse nível do ágape novamente. Virei-me para encarar Rachel. Queria lhe fazer outra pergunta, mas a força exercida pelos olhos que nos encaravam na outra sala estava me atraindo para lá. Todos estavam apinhados sob o batente da porta olhando para nós, incluindo Coleman, que pulava para cima e para baixo atrás das pessoas, agitando as páginas do documento que trazia em suas mãos. Retribuí os olhares com o mesmo ágape profundo que projetei sobre Rachel, sem me importar se as pessoas ali eram homens ou mulheres. O nível de energia e o ágape com o grupo explodiram dentro de mim. Todos pareciam estar extremamente felizes. Uau, eu disse em voz alta. Rachel se aproximou, ficou ao meu lado e olhou para os outros. Sempre que alguém integra o ágape pela primeira vez, essa pessoa cria uma onda, uma ampliação do amor, em todos aqueles que estão à sua volta, como calor em uma estufa, ou uma experiência de conversão em uma igreja abarrotada de fiéis. E assim se encerra o capítulo de hoje. Já tinham ouvido falar desse amor? Amor ágape? Vamos estabelecer essa intenção de unidade no dia de hoje, no nosso silêncio. Vamos trazer consciência para como a gente tem olhado para as pessoas, como a gente tem amado as pessoas, como a gente tem se relacionado com as pessoas, independente do sexo. Eu vejo que tem muitas barreiras, muitos preconceitos de gênero, de essa conotação sexual que não precisa existir e que a gente precisa realmente transcender, curar, né? Isso também tem muita conexão com uma Kundalini distorcida que foi manipulada aí durante muito tempo. Cheguei a chorar aqui. Gostoso. E imagina um mundo em que a gente possa olhar para o outro com esse amor, né? Sem esperar nada em troca, sem achar nada, sem ficar com medo de nada, sem pensar no depois, simplesmente ampliar esse amor, criar esse amor. Gratidão imensa.
E que esse grupo que está aqui fazendo tudo isso, que a gente possa compartilhar esse amor entre nós e conseguir criar uma onda gigante, uma tsunami aí. Quem estiver sonhando com tsunami, que seja uma tsunami de amor. Qual o nome do livro? É a 12ª Profecia. Todos os livros desse cara é muito bom. A Profecia Celestina foi o livro que... Foi o primeiro livro, assim, do meu despertar. Aí tem a Profecia Celestina, a 10ª Profecia e a 12ª Profecia. Hoje, então, é o silêncio e a meditação. Vocês não precisam fazer nada, não tem arte terapia nem escrita intuitiva. Acho que tem muita coisa aí para vocês pensarem, né? E sentirem, principalmente, além do pensar. Então, bom dia a todos, bom domingo a todos, bom silêncio a todos e até amanhã.